Boa noite. Vamos iniciar mais uma live da série Encontro com Mentoradas, nossa terceira edição. E hoje nós vamos falar sobre marketing digital. Tô vendo que Cíntia já tá aqui. Me diz, por favor, se vocês estão me ouvindo. Se o som tá bacana. Cíntia, você tá me ouvindo? Boa noite, Pedro. Seja bem-vindo. Então, acredito que vocês estão me ouvindo aí, né? Pedro falou que tá show, que bom. Ana Flávia, seja bem-vinda. Então, hoje a gente vai falar sobre marketing digital para impulsionar os resultados do seu negócio. Essa é a série de Encontro com Mentoradas. A mentorada convidada de hoje é a Cíntia Elizabeth, que é especialista na área, tem uma agência focada em marketing digital. E ela vai vir bater um papo, conversar um pouco comigo, trazer orientações práticas para vocês. E falar hoje de marketing digital é fundamental, desde quem está começando a empreender, quem já é um empresário, quem precisa melhorar o seu negócio, né? Não tem como. É fundamental a gente atuar com o marketing digital. E boa noite, Valéria, seja bem-vinda. E é justamente o que a Cíntia vai fazer hoje aqui. Então, toda semana, a live com os mentorados, ela vem acontecendo às quintas-feiras, às 19 horas. Só que amanhã eu tenho um evento para participar. Então, por isso que eu tive que antecipar para hoje, né, para quarta-feira. E como eu passei o dia também no outro evento, fui de manhã no evento, à tarde palestrando em outro, hoje eu passei para as 20 horas, tá? Mas toda semana essa live tem acontecido às 19 horas, às quintas-feiras. E cada semana é uma mentorada, um mentorado diferente, compartilhando aqui conhecimentos e orientações super importantes para o desenvolvimento do negócio de vocês. Como eu sempre peço, eu peço que seja uma live interativa. Então aproveitem, façam perguntas para a Cíntia, né? Não é só para a gente ficar conversando aqui. É interessante que vocês possam, né, trazer as dúvidas, interagir, experiências que vocês estão vivendo, tá? Então eu vou tentar chamar a Cíntia aqui. Aproveitem esse momento para encaminhar o aviãozinho para as pessoas que vocês conhecem e que vocês sabem que precisam desse conteúdo, tá? Então eu vou tentar chamar a Cíntia aqui. Cíntia, já te enviei o convite. Olá, Olá, tudo bem? tudo ótimo com você? Tudo bem, graças a Deus. Tá cortando um pouquinho aí a sua cabeça. Não sei se você tá me vendo bem. Pronto, vê se Ah, melhorou. melhorou sim. Ficou perfeito agora. Esse black lindo, né? Ele hoje ele tá, eu tô num bom dia, né? Que como toda cacheada, às vezes a gente tem um bad hair day e hoje ele tá sensacional. Verdade, acontece. Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Tô vendo o pessoal tá entrando. Boa noite, tudo bem, Douglas? Douglas também é meu mentorado. É legal ter o Douglas aqui, né? Que eu tenho muitas mentoradas e a maioria das pessoas acham que eu atendo só mulheres. Eu atendo homens também. Eu tenho Douglas, eu tenho Jorge, né? Então, mulheres acabam se conectando mais com outras mulheres, mas eu atendo empreendedores, empresários também, e vocês também são bem-vindos. Né? Eu trabalho com estruturação e reestruturação de negócios para alavancar os resultados de empresas, para quem está começando e para quem quer expandir, quem quer crescer, né, no mercado, e também com formação de mentoras e consultoras. Né? E a Cintia está fazendo a minha mentoria e hoje ela foi convidada para compartilhar um pouquinho de todo o conhecimento e experiência que ela tem na área de marketing digital. Cíntia, para a gente começar, primeiro eu queria te agradecer por ter aceito o De convite. nada. Sei que você também teve um dia aí com muitas atividades, foi em Sim, evento. sim, hoje foi bem agitado. Isso é bom, produtivo, né? Um dia Exatamente. muito produtivo.
E é assim que a gente gosta, né? Várias atividades aí contribuindo para o desenvolvimento do negócio. Perfeito. Cíntia, vamos aproveitar que as pessoas estão chegando aqui, né, para você começar a se apresentar. Fala um pouquinho quem é a Cíntia, fala um pouquinho do seu negócio, para que as pessoas possam te conhecer. Claro, claro. Boa noite a todos. Primeiro, obrigada pela oportunidade de estar participando aqui da live hoje. Eu acho que é importante sempre trazer todas as oportunidades que eu tenho para trazer para os empreendedores a importância do marketing digital, não só como ferramenta, né, mas como um posicionamento, uma forma de você ter um posicionamento estratégico melhor no digital. Eu não sou marqueteira de formação, né? Eu sou formada em administração com ênfase em seguros. Eu tive uma carreira sólida no mercado segurador, né? Trabalhei com seguros durante 20 anos da minha vida. Porém, sempre tive aí uma veia voltada para a comunicação. Cursei jornalismo até o quarto período, né? Fui até a metade da faculdade, que é aquele momento em que você escolhe se você vai ser jornalista ou vai ser relações públicas, né? Que até então todo mundo junto no mesmo curso de comunicação social. Porém, não conseguia êxito em conseguir oportunidades dentro da carreira para pagar os boletos, né? Verdade seja dita. E aí eu falei, cara, eu sempre fugi do seguro, né? A verdade é que eu sempre fugi do seguro porque eu achava que eu tinha que ser jornalista, então as oportunidades de seguro iam aparecendo, eu fugi. E aí eu decidi parar de brigar com o seguro, já que eu já estava trabalhando na área, apesar de estar cursando jornalismo, eu encerrei, né? Tranquei a minha matrícula e me formei em seguros, então eu sou bacharel em administração. E aí eu vi, em 2020, a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o marketing digital e caiu uma oportunidade no meu colo, né? Eu tinha uma amiga que tinha um negócio de festas e o Instagram estava começando a se desenvolver ali naquela época e ela falou: eu não sei mexer, eu preciso colocar minhas festas desse Instagram, então cuida para mim, me dá um dinheiro, login, a senha e vai, né? E eu falei, gente, eu consigo fazer dinheiro cuidando da rede social de alguém? Nossa, eu quero isso para minha vida, né? E foi ali que o bichinho do marketing digital me mordeu. Fiquei em paralelo com a Singular, né, que é a minha agência de marketing digital, junto com o CLT ele durante uns 2 anos mais ou menos, mas tive um burnout e tive que escolher, né, se eu ia continuar sendo CLT ou se eu ia ficar só com a agência. Então queimei a ponte, tem aproximadamente 2 anos, 3, que eu saí do CLT e hoje empreendo no digital. E o nosso objetivo aqui principal é a produção de conteúdo intencional para empresários e empreendedores, ou seja, a gente trabalha para negócio, né? Então esse é o nosso foco principal e então fiquei super feliz de poder vir aqui e falar sobre isso. E bom, nós também, né? Com certeza, porque todos os empreendedores e empresários precisam desse conteúdo, porque hoje, para você crescer, para você se comunicar com seus clientes, não tem como, né? As pessoas entram Exato. pelas redes sociais para conhecer um pouco do seu trabalho, para saber o que você faz, como você entrega, ver se tem feedback, né? Quais são os destaques que tem ali. Então, um pouco do que a Cíntia vai trazer aí para gente. Então, fala um pouquinho mais, Cíntia, sobre o marketing digital, como é que a pessoa pode escolher a melhor rede, né? Porque são muitas, Uhum. né? Muitos canais que a TikTok, gente tem hoje. WhatsApp, LinkedIn, Instagram, Facebook, muitas. Exato. E aí, como é que o empreendedor, para a gente começar, né, a falar sobre isso, como é que ele faz para escolher qual é a rede social que ele vai se dedicar? Por quê? Porque são muitas, né? E fica Uhum. complicado de alimentar todas. Ou existe alguma Sim. ferramenta que ele consegue alimentar? Fala um pouquinho pra gente. Então, a gente tem dois caminhos aí, né? Mas o primeiro deles, e o mais importante, na minha opinião, é você conhecer o seu público. Antes de fazer qualquer tipo de escolha, você tem que entender para quem e como você quer se comunicar com essas pessoas. Então, o primeiro passo é você fazer um estudo do seu público. Onde que ele está? Qual o tipo de conteúdo que ele gosta de consumir? Vou dar um exemplo, né? Tem uma loja de roupas, por exemplo. A gente sabe que a maioria das pessoas que procuram por lojas de roupa hoje
consomem bastante conteúdo em vídeo, para ver como que é a peça, e foto. Então, a gente pode escolher entre o TikTok, né, para deixar os vídeos, ou o próprio Instagram, que tem aí uma variedade de formatos de conteúdo para a pessoa poder lhe mostrar qual é o uso da roupa dele, tamanhos, enfim, como fica em corpos diferentes. Então, isso vai depender muito mais do seu estudo, de quem é o seu cliente ideal, né, quem é o seu público, do que o canal propriamente dito. Então, de acordo com o tipo de negócio que você tem, você consegue se comunicar melhor em cada um dos canais. Então, por exemplo, demos o exemplo da loja de roupas, temos exemplos de profissionais que têm serviços, prestação de serviços, então eles podem ali usar o YouTube para dar uma aula densa sobre algum serviço que ele tem, né? Temos aí, por exemplo, você que é uma mentora ou coach de desenvolvimento pessoal, existem conteúdos muito densos em que só 30 segundos do Instagram não funcionaria. Então, nesse caso, seria melhor usar o YouTube, que é para vídeos mais extensos. Então, o que difere? O que define qual é o melhor canal? O seu público. Então, você descobrindo onde o seu público está, você vai escolher a ferramenta que se aplica melhor ali ao dia a dia de quem consome o seu conteúdo. Isso é o primeiro caminho. E o segundo, como você colocou, hoje a gente tem no mercado diversas ferramentas que auxiliam nessa programação de conteúdo, que é um dos pontos que eu considero um pouco decisores aí no dia a dia do empreendedor, porque a gente sabe que a gente não tem tempo para ficar o dia inteiro produzindo conteúdo, né? A gente é empreendedor, tem o nosso negócio, corre-corre do dia, filho, família. Então, existem hoje no mercado várias ferramentas em que você pode programar os seus conteúdos dentro de cada uma desses canais que você tem de comunicação. Então, de uma vez só, você um clique ali, agenda a publicação e você consegue disparar ela para diversos canais. Porém, é importante salientar que cada canal tem o seu tipo de comunicação. Então, nem sempre o conteúdo que você posta no Instagram serve para o YouTube, que serve para o LinkedIn e assim por diante. A gente sabe aí, por exemplo, que o LinkedIn é uma ferramenta totalmente voltada ali para o B2B, né? Negócios. Então, a gente não pode fazer uma dancinha do TikTok no LinkedIn, né? Que a gente vai ter o nosso posicionamento aí corrompido pela plataforma. Então, é isso. Passo número 1, descobrir quem é seu público e descobrir onde ele está. E aí sim, escolher esses canais. Não precisa escolher todos. A gente tem que ser estratégico, porque a gente não tem tempo a perder e tempo é dinheiro. E o segundo passo é usar as ferramentas certas para te ajudar a facilitar essa publicação desses conteúdos durante o seu dia a dia. Perfeito. A gente fala muito, né, que o Instagram, o LinkedIn, ou mesmo o Facebook, a gente não pode usar como se fosse um cardápio de restaurante, né, um catálogo, que tem que gerar Exatamente. conexão junto ao público para realmente você conseguir convertê-lo em cliente. Fala um pouquinho sobre como gerar essa conexão, que orientações você pode dar, né, como é que o empreendedor, eu escuto muito assim, né, das minhas mentoradas. Quando eu faço a mentoria, eu contemplo todas as áreas do negócio. Então, a minha mentoria não é segmentada, só o marketing, só processo, só financeiro, porque eu entendo que um negócio é como uma rede. E o que você faz numa área vai impactar outra. Sim. Então, eu abordo todas as áreas, eu contemplo também o marketing, acabo falando um pouco, né, de rede social, não sou especialista, por isso que a Cíntia está aqui. Então, fala um pouquinho, porque assim, eles têm uma grande dificuldade. Rê, eu não sei o que eu vou postar, né? A maioria me chama de Rê, minhas mentoradas. Então, Rê, eu não sei o que eu vou postar, tem dificuldade, tenho que postar todo dia. O que eu posso colocar nos stories? Eu vejo pessoas postando café da manhã, que está na academia, eu não quero postar isso. Fala um pouquinho sobre essa conexão, né? E o que o empreendedor, a empreendedora pode postar, né, semanalmente para gerar isso. Tudo depende de como você quer se colocar no digital, né? Eu conheço muitos empreendedores que gostam de colocar o seu dia a dia nas redes sociais. Eu sou uma. Eu vou na academia, eu posto. Eu vou no network, eu posto.
Meu filho foi comigo hoje no network, eu botei ele lá, né? Então, assim, eu acho importante para mim, e eu falo isso para os meus clientes também, que a humanização do seu perfil ela é necessária, né? As pessoas se conectam com pessoas. Então, alguém vai se conectar com o fato de você ir para a academia. Alguém vai se conectar com o fato de você ter um filho, de você ter um namorado, de você viajar ou conhecer uma experiência nova. Então, só um minutinho. Não mexe, não. Criança, desculpa. Ao vivo dá nisso, né? Pode deixar que a mamãe carrega. E aí, eu sempre coloco para eles que eles têm que se conectar com pessoas. Então, isso depende mais da sua personalidade do que do canal propriamente dito, né? Então, vamos lá. O que que o empreendedor e o que que as pessoas gostam de ver no negócio? A pessoa que está por trás da marca. E todo mundo não quer se conectar com uma logo, né? Eu até fui chamada a atenção uma vez. Assim que eu comecei a Singular, e a gente fez a identidade visual da Singular, o que que você quer? Você quer botar a logo em tudo que é lugar. Você quer botar a logo na foto do perfil, você quer botar a logo na foto do WhatsApp, você quer botar a logo em tudo que é campo. E aí eu lembro que assim que a logo ficou pronta, eu coloquei ela no WhatsApp e coloquei ela no perfil do Instagram. E uma empreendedora, e nesse momento, assim, eu não conhecia grupos networking, estava super embrionária, a Singular estava nascendo ali, né? Eu ainda estava me patinando ali como empreendedora. E aí uma pessoa veio conversar comigo para me apresentar grupos de networking, essa conexão toda, e ela falou assim, por que que você não tem foto no seu Instagram e no seu WhatsApp? Aí eu, poxa, pensando, fiz uma logo tão bonita e agora a pessoa vem, né? E aí eu falei assim, porque eu fiz a logo e ela tá tão bonita, eu quis botar e tal. Ela, não, mas a gente quer falar com a pessoa. Eu não quero ver uma imagem, eu quero ver você. E aquilo me despertou, porque eu falei assim, cara, faz total sentido. Porque a gente tem que se conectar com pessoas, né? Então, quando a gente fala de conteúdo, a gente pode sim mostrar o nosso dia a dia, dê preferência para esse tipo de atividade nos stories, porque em 24 horas ele vai apagar. Né? Então, se você foi para a academia e você quer mostrar que você está ali na sua jornada fitness, que você está ali no seu momento mostrando para as pessoas que além da marca, tem você também, que você se cuida e que você gostaria de compartilhar isso, compartilha. Vai lá e coloca no story. Deixa o feed para coisas mais importantes, técnicas, que você quer mostrar do seu negócio. Então, o primeiro ponto é a humanização. Eu sou totalmente a favor e eu acho que todo mundo tem sim que botar ali um pouquinho da sua história dentro do perfil da sua marca. Esse é um ponto. E o segundo ponto que você falou sobre o que postar, com que frequência, é bem relativo, porém, além de mostrar o seu produto, o seu serviço, como ele deve ser usado, dicas, técnicas voltadas à sua especialidade, você tem que ter noção e a consciência de quanto tempo você pode dedicar para aquilo. Quem chega aqui na agência, eu falo, você não precisa postar todo dia se você não tiver tempo para isso. Né? Você não precisa produzir conteúdo todos os dias, mas você tem que determinar uma cadência. Se eu determinei que eu vou fazer post 2 vezes por semana, é religioso. 2 vezes por semana eu tenho que postar. E isso por quê? Porque a gente treina a inteligência do canal que você está usando. Então, se o Instagram sabe que você posta toda semana 2 vezes, a probabilidade dele entregar o seu conteúdo para mais pessoas é muito maior do que se você postar um vídeo agora, aí passa 2 meses, eu vou lá e posto outra coisa. Aí tem uma semana que eu tô super empolgada, eu posto todos os dias. Aí daqui a pouco eu vou lá e... Não. Você tem que decidir se é conteúdo todo dia, é conteúdo todo dia. Se é uma vez, é uma vez. Mas aí você tem que determinar o seu limite. Você também não pode superar os seus limites de produção e de tempo para se dedicar para aquilo. Então, a cadência é importante e a humanização. Esses são os 2 pontos importantes para quando você vai começar a pensar e produzir conteúdo ali para o seu perfil. Perfeito, Cíntia. Algumas pessoas estão mandando aqui comentários. Acho que é Ana. Deixa eu ver aqui. A Ana Paula colocou. A Ana Paula, querida, colocou assim: vale colocar os livros que lê? Sim, vale. Vale super a pena. Por quê?
as pessoas que vão se conectar com você vão ver que você está se especializando ou está buscando conhecimento. E aí você está buscando se desenvolver. Então, todo mundo. E às vezes, esse livro que você vai postar vai servir de inspiração para alguém que está buscando um novo livro para ler. Ou então, mais interessante do que você postar o livro que você está lendo, é você debater ou fazer um vídeo sobre um trecho que te chamou a atenção, né? Então, assim, você tem vários tipos de maneiras de usar esse conteúdo aí, como, por exemplo, os livros que você lê, ou instruindo as pessoas a lerem esse livro também, chegando, olha, eu estou lendo um livro muito maravilhoso que me ajudou ou eu estou com conhecimento X, né? Então, vale super a pena. Pode postar, Ana. Bacana. O Pedro colocou aqui, tem pessoas que são os marketings da sua própria empresa, né? Então a pessoa vira a sua própria marca. Comentou que você falou sobre isso. Isso. E ele botou, porém, é Instagram diferente da empresa. Acredito que o Pedro está falando aqui que é interessante você ter dois perfis, um Sim. pessoal e um profissional. E aí vou deixar a Cíntia falar a opinião dela, mas vou falar o que Uhum. eu falo para os meus mentorados. Tá. Geralmente, quando você começa a empreender, é o eu keep, você faz tudo. E aí você já Isso. não dá conta de uma rede, você quer ter duas ou três. Exato. E aí a Cintia acabou de falar, e eu falo muito sobre isso, que é a humanização. Não é um catálogo, não é um cardápio. Então você vai botar um pouco ali, por exemplo, eu coloco um pouco da minha história, do meu dia a dia, quando eu vou à academia, quando eu estou num evento de networking, quando eu saio com o marido. Até porque eu vou me conectar, eu conheço meu público, eu sei quem é a minha persona. Então, 80% são mulheres, mulheres 35 mais, de 35 a 55, né, que são mães, que são casadas ou que namoram, que tentam ter uma vida mais saudável. Então, o que eu compartilho ali gera conexão genuína com elas. E geralmente é o que eu tenho de mais interação, né? Então, assim, tentando conciliar a vida pessoal com a vida profissional. Então, tendo um dia para sair sozinha com o marido, tendo um dia para sair sozinha com a filha. Uma vez, Cíntia, eu nunca, dificilmente eu posto indo para a cozinha, por exemplo. E aí era janeiro, e eu casei em janeiro, né? Acabou de fazer um ano agora. Eu tinha acabado de casar, tinha pouco tempo. E eu não queria pedir uma comida, né, pronta. A pessoa que trabalha aqui em casa tinha viajado, tinha ido para o Ceará, ver a família dela. E eu não queria pedir uma comida. Minha filha de férias, meu marido trabalhando home office. Entre uma mentoria e outra, entre uma reunião e outra, eu fui para a cozinha. E eu nunca tinha gravado isso. E aí eu gravei. Olha a vida da mentora. Entre uma reunião e outra, entre uma mentoria e outra, eu estou indo para a cozinha porque a minha assistente está viajando. E aí, o que vocês Aham. acham que eu vou fazer? Cíntia, bombou. Foi todo mundo comentando, todo mundo mandando mensagem. Depois eu postei a gente à mesa. Foi uma macarronada que eu fiz. E aí eu botei lá uma caixinha de pergunta. Quando isso acontece com você, geralmente o que que você faz? E o que mais Uhum. teve foi risoto e macarronada. É. E aí foi muito legal, foi uma coisa genuína, mostrando o meu dia a dia, né? Que além de ser profissional, eu sou uma pessoa, eu sou mãe, eu Sim. sou esposa. E aí mostra muito também dos meus valores, né? Eu tenho como muito forte, eu valorizo muito a família. E isso está claro no meu dia a dia, né? Do que eu mostro aqui. Isso vai gerar conexão com quem valoriza a família. Com Então, certeza. fala um pouquinho aí desse comentário do Pedro, né? Se tem que ter dois perfis, um da empresa e um pessoal. Tá. Até pegando um gancho sobre o que você falou, o dia que eu colocar isso, que eu tô na cozinha, vai acabar o mundo, né? Porque o pessoal sabe que eu não gosto de cozinhar. Voltando pro tema. Na minha opinião, depende de quanto tempo você tem para despender para essa atividade, né? A gente sabe que a vida do empreendedor, ela é muito corrida e você precisa fazer mil e uma coisas para o seu negócio andar. Eu prefiro que o empreendedor foque no estratégico do negócio dele. Então, se ele já tem um perfil da empresa, por exemplo, o meu aqui da Singular, eu até tenho um perfil pessoal que aí posta praia, viagem, algumas coisas lá. E aqui no perfil da Singular, como eu sou a cara da marca, e tudo que tem a ver com o corporativo da empresa está aqui. Então, se eu fui para o networking, se eu fui dar uma palestra, se eu fui participar de um treinamento,
Tá tudo aqui. Então, eu sou a favor de. Se você é um empresário que tem uma marca, que ela tem um nome, como a Singular, por exemplo, cria o perfil da sua marca, porque foi o nome que você escolheu, tá no seu CNPJ, é o seu propósito, mas não deixa de aparecer. Você vai ter que fazer vídeo, vai ter que fazer story, você vai ter que tirar foto profissional e se posicionar corretamente nesse perfil. E se você é um empreendedor, né? Ah, eu sou um mentor, eu sou Coach. um treinador, eu sou um coach. E o seu perfil é arroba seu nome, também, a mesma coisa. Você vai usar ali a sua cara para você humanizar o seu perfil e falar tudo ali que você tem para falar. Agora, não, eu tenho uma equipe por trás e que tem todo o total controle ali da operação e eu tenho tempo suficiente para criar um Instagram corporativo mais um Instagram da pessoa por trás da marca. Então você tem dois. Então eu acho que primeiro, o melhor caminho, o melhor dos mundos é você unificar tudo num perfil só. Você e a marca. Agora, se você tem tempo para despender, aí você faz dois. Perfeito. A gente tem que analisar o contexto como um todo, né? Exato. Analisar o que é o seu produto, o que é o seu serviço. Quando você trabalha com mentoria, com consultoria, eu costumo dizer que primeiro a pessoa compra você. Você não é Sim. Nestlé, você não é Brastemp, você não é uma marca conhecida, né? Então ninguém já conhece aquela marca e por isso que eu vou comprar, né? Então primeiro a pessoa se conecta com você, vai identificar como é o seu perfil, quem está ali por trás, porque mentoria, consultoria, coach, esse tipo de serviço tem que gerar muita conexão. Sim. Diferente de uma loja de roupa, né, de, sei lá, uma empresa de direito, né, advogados, médicos, já muda um pouquinho. Né? Então, é Sim. importante também entender o que você está vendendo, o que faz mais sentido para o seu público, o que vai gerar mais conexão. Além Exatamente. disso, o que Cíntia falou muito bem, que é o tempo. Né? Você vai ter tempo para conseguir conciliar, né, e postar nas duas? Então, não tem nada a ver a minha empresa, a minha marca, o que eu vendo, sei lá, é uma loja de ferragens, uma loja de construção civil, né, uma loja de material de construção, uma loja de informática, né, de equipamentos de informática. Não faz muita conexão você ficar postando ali muito o seu dia a dia. Uma coisa ou outra pode ser, né, que é para mostrar quem está ali por trás. Serviços que Então, você está executando, isso. alguma peça, centro automotivo, por exemplo, um carro antigo que veio fazer uma manutenção, é legal mostrar, né? Olha, a pessoa veio aqui e confia no meu trabalho para entregar aqui uma raridade na minha mão, um exemplo, né? Então, vale a pena esse conteúdo humanizado para todo tipo de marca, é claro, encaixando ali na realidade daquele negócio. Você está trazendo aí uma informação bacana, né? Que é a questão de você mostrar os bastidores. Sim. As pessoas gostam de ver, né? Independente do que seja. Né? Então, eu sempre posto, né? Hoje, mentoria com a fulana, e aí eu digo o que eu fiz naquela mentoria, qual foi o foco. Foi marketing, foi posicionamento, foi plano de desenvolvimento individual, foi processo, foi expansão do negócio, foi esteira de serviços e produtos. Por quê? Porque quando eu coloco aquilo dali, gera conexão com quem precisa daquilo naquele momento. Né? Então, dependendo de como eu vou postar, também tem isso, né? O que você vai escrever. Jogar só uma foto não vai gerar conexão, a pessoa não vai entender. E nem bom dia sozinho, né, gente? Fica cansativo uma frase, também, né? pelo menos, né? Ali, inspiradora para começar o dia. Fica meio cansativo. Então, assim, eu não posto uma foto e também tento não escrever sempre a mesma coisa. Fala um pouquinho de storytelling, né? A questão de histórias tem a ver com isso. Né? Então, quando eu vou postar, por exemplo, seja no feed ou seja nos stories, eu sempre me preocupo com isso. De contar a história por trás daquela foto, por trás daquela mentorada, por trás daquele mentorado, ou de um treinamento corporativo que eu fui desenvolver. Por que a empresa me chamou? Qual foi o tema do treinamento? Como é que eu conduzi esse treinamento? Porque quem precisar de um treinamento semelhante, né, a pessoa vai lembrar, e a Renata faz esse tipo de treinamento. Então, comenta um pouquinho sobre isso, porque eu vejo muito isso, assim.
ou posta sempre a mesma coisa, são fotos, basicamente com o mesmo texto, né? Então hoje, sei lá, dia de reunião, É, dia de reunião, dia de consultoria, consultoria com cliente, mentoria com cliente, atendimento ao cliente. É assim, você não está explicando o que o você que, faz. que aquela pessoa quis, né? Por que ela te escolheu? Isso E é aí não vai importante, gerar desejo, né? Não vai gerar interesse. exatamente. Eu acho que storytelling é uma ferramenta que todo mundo deveria usar, mas nem todo mundo sabe muito bem como fazer, né? É uma técnica do marketing que você faz conexão com as pessoas por meio de histórias. Sejam elas histórias que você viveu ou que você ouviu, não necessariamente a história precisa ser sua. Eu comecei a usar essa técnica no perfil e eu tive muito resultado. Viajei, por exemplo, estamos fazendo aqui um projeto voltado para marketing, para agências de turismo. E aí eu viajei para Petrópolis. E eu fui tão bem recepcionada numa pousada simples, né, de lá, que eu aproveitei o gancho de estar falando com o público de turismo para fazer um carrossel contando a minha experiência. Então, assim, a gente chegou lá, a dona da pousada era super fofa, e acomodou a gente nos quartos, já deu pra gente a planta de que estava tendo um evento na cidade, como é que fazia para chegar e tudo mais. Uma querida, de noite a gente foi, estava muito frio e eu fico com mau humor tremendo no frio. E aí a gente pediu um iFood e tal para comer uma pizza no próprio hotel, porque eu não estava conseguindo me mexer, que dirá sair, né, para fazer alguma coisa na cidade. E aí ela indicou pra gente, ó, essa pizza aqui é boa, não sei o que e tal. E aí ela vendia vinhos na pousada, a gente foi, comprou um vinho, comeu uma pizza. Então, assim, ela fez com que a minha experiência fosse sensacional, apesar da pousada não ser 5 estrelas, né? Então, assim, eu contei nesse carrossel a experiência e perguntei no final, né? E a sua agência? E o seu pousada? E o seu hotel? Está tratando da experiência desse cliente? Né? E aí eu tive muitos comentários, e o pessoal engajou, curtiu, compartilhou. Assim, eu acho que as pessoas não conseguem notar que o conteúdo ele está em todo lugar. A gente consegue achar conteúdo até numa série que a gente está vendo, né? Que a gente consegue, olha, ali tem uma situação que é muito peculiar, ou, nossa, eu já vivi essa situação. E aí você falar sobre a série e relacionar com a sua história, né? Eu tive um caso semana passada em que eu fiquei muito feliz, em que a gente estava aqui, a minha equipe de vendas estava fazendo uma prospecção das pessoas que já curtiram a Singular e das pessoas do turismo, né? E que a Singular também já curtiu. E aí, uma das reuniões que a gente marcou, a menina veio conversar comigo, expliquei os processos e ela falou assim: sabe por que eu topei vir fazer uma reunião com você? Aí eu pensei, né? Porque minha equipe entrou em contato, né? Ela, porque você fez um vídeo que você falou comigo. E eu falei assim, eu fiz um vídeo? Qual vídeo? Me conta. Ela, não, era um vídeo que você estava falando que as agências tinham dificuldade em captar leads qualificados, que tinha muito curiosos. Quando você começou o vídeo, eu falei, nossa, ela está falando comigo, eu preciso fazer uma reunião com ela. Então, às vezes, a gente contando ali, e eu fiz um story no mesmo dia, contando essa situação, né? Falando para as pessoas como é importante a gente contar histórias e contar situações que fazem com que o seu público se identifique e aí ele vai buscar você para fazer um produto, para pegar um serviço, né? E acabam se convertendo em leads que viram clientes, né? Que é o nosso principal objetivo com o marketing, né? Então, não pode esquecer nunca de conectar tudo que você está fazendo no dia a dia, contar uma história, mesmo que não seja sua, para trazer essa identificação. Você falou uma coisa aí que eu sempre falo, né, para as mentoradas, porque é um grande desafio o marketing digital, ser vista, lembrar e colocar. E elas sempre me perguntam assim, né, Rê, como é que você dá conta? Como é que você posta tanta coisa? Da onde você tira tanta coisa para postar? E aí eu falo, eu não tiro de lugar nenhum, não é invenção, é o meu dia a dia. Então, no final de semana, dificilmente eu assisto televisão, tá? Se eu estiver sozinha, a televisão fica desligada, eu não sei nem mexer direito na televisão. Mas se eu estiver com o marido ou com a filha, a gente vai assistir uma série, a gente vai assistir um filme. E aí,
Claro que sempre eu vou escolher um filme. Eu gosto muito de filmes, e meu marido já sabe, ele já escolhe olhando isso, que tem um protagonismo feminino, que tem uma história de superação, o protagonismo de negros, porque se conecta comigo, tem a ver com a minha história de superação, de desafios, de Uhum. vitórias. Então eu gosto muito de histórias assim, né? Além de história ligada à família. E aí ele coloca, né? E aquilo ali tem várias mensagens bacanas. Geralmente eu tiro uma foto, né, de alguma frase ali que eu posso falar a respeito, porque vai se Aham. conectar com o meu público, né? Então, Exatamente. uma mentorada me fez uma pergunta que eu entendo que outras pessoas têm aquela mesma dificuldade, têm aquela mesma dúvida. Então, eu trago essa dificuldade, trago essa dúvida, né, e acabo compartilhando. Então, no meu dia a dia, né, acaba virando meio que automático. E eu falo que tudo na vida é assim. Quando a gente começa a Uhum. dirigir, é super difícil. Você olha para o pedal, você olha para a marcha, você tem Tô nesse dificuldade para momento. mexer no rádio. Tudo é difícil, você fica meio que igual um robô, né? A minha Aham. preocupação era assim, como é que eu vou olhar para todos os retrovisores ao mesmo tempo? Eu achava que você tinha que olhar para tudo ao mesmo tempo. E Sim. não é assim. E hoje, É. assim, depois de muitos anos dirigindo, a gente acaba até fazendo besteira, né? Dirige com uma mão só, pega o celular, mexe no rádio, Uma faz série de vícios, né? várias coisas ao mesmo tempo, porque já virou hábito. Você já tem habilidade. Então, tudo na vida é assim. Quanto mais você fizer, mais natural e mais tranquilo vai ficar. Exato. Né? Eu queria Aham. emendar, aproveitar que eu sei que é uma grande dificuldade, Cíntia, para te perguntar, e eu sei que você vem com novidades por aí, você já pode até aproveitar e contar, da Uhum. dificuldade que é gravar vídeos, participar de uma Sim. live, né? Aparecer aqui, não é nas câmeras, né? É na câmera do celular, né? Então, Sim. eu tenho alunos, mentorados que falam super bem, conversam super bem, né? Conseguem justificar, defender muito bem o seu produto, o seu serviço, não tem dificuldade em falar, né? Sim. Mas quando você fala para vir para uma live ou para ele gravar um vídeo, né? Porque está gerando maior conexão, ele não consegue. Ele Aham. trava, ele não consegue fazer. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da importância hoje em dia para as redes sociais, né? A gente pode falar até um pouco mais também do Instagram, dessa questão de ter vídeos, de postar reels, né? De estar aproveitando essa questão do engajamento e já trazer aí algumas orientações para reduzir essa grande dificuldade que as pessoas têm. Claro, claro. Hoje, a Rei esteve comigo no nosso grupo de networking, né? E até obrigada por ter participado, foi muito importante para mim. E lá, eu até anunciei que agora eu estou com um curso, ele vai ser no dia 11 de abril, né? Vão ser 3 horinhas de curso, ensinando empresários e empreendedores a fazerem vídeos com o seu próprio celular. 99% dos empreendedores que chegam na Singular têm essa dificuldade. E aí nasceu dessa necessidade dos empreendedores esse workshop para a gente conversar um pouquinho e botar a mão na massa mesmo para fazer esses vídeos, né? E qual é a dificuldade que eles sentem? Ah, eu não sei o que eu vou falar. Ah, eu vou gaguejar. Ah, o meu cabelo, sei lá o quê. Ah, e a roupa, a luz. Sempre tem um pretexto, mas a gente tem que deixar as desculpas de lado e começar a fazer, porque a gente sabe que para começar um hábito, a gente tem que dar o pontapé inicial e continuar até que você faça aquilo de forma natural. É claro, né? Que os vídeos que eu fazia antes, nossa, era totalmente robotizado, eu ficava com vergonha e eu gaguejava, e, né? Então, só que hoje eu acho que a tecnologia está ajudando tanto a gente tem tantos recursos para deixar a vergonha de lado, que a gente pode começar, por exemplo, usando no celular aplicativos de teleprompter, né? E o que que é o teleprompter? É o que o Jornal Nacional usa hoje para passar lá as notícias. Enquanto você está em casa achando que ele decorou todas aquelas notícias, na frente dele tem uma televisãozinha passando as informações e ele vai lá e lê e replica isso para a audiência. E por que se o Jornal Nacional pode fazer, eu também não posso? Claro que posso, né? Então, se você instalar hoje um sistema de teleprompter no seu celular, fazer um roteirinho, copiar, colar e ler, fica perfeito.
Claro, os primeiros não vão sair exatamente como você queria, mas volto a repetir, é uma questão de hábito. Então, o primeiro passo para você fazer um vídeo sinistro é fazer, né? Botar a cara e fazer. Ah, não gostei. Não, eu tenho uma técnica aqui que eu falo com os meus clientes que é gravou, postou, né? Porque se você for, ai não, porque ali, eu gaguejei ali, aquela palavra, você não vai querer refazer. Ou se você refazer, não vai ficar tão bom quanto o primeiro, porque eu acho que o primeiro é sempre sensacional, por mais que você. E tudo bem você errar uma palavrinha. E tudo bem você gaguejar, você é um ser humano. Você é factível de erros, né? Então, tudo bem, não tem problema. Então, o primeiro passo é fazer, né? O segundo passo, a gente aproveitando um pouquinho o gancho do que a gente falou agora sobre a produção de conteúdo, né, natural, do dia a dia, como você falou que você faz, com certeza, todo dia alguém faz a mesma pergunta para você. Ou uma série de perguntas que você já está habituado ali, que são as dúvidas frequentes do seu negócio. Isso é um conteúdo riquíssimo para você usar para a produção de conteúdo dos seus canais, principalmente Instagram. Então, assim, coloquei uma caixinha de perguntas e várias pessoas já me perguntaram, deram ali uma resposta diferente. Cada resposta pode virar um vídeo, um conteúdo, né? Então, o ideal é, primeiro, começar. Segundo, se tá com vergonha de botar no feed, bota no story, porque ele vai apagar. Em 24 horas, o seu mico vai sumir, se é isso que você está pensando, né? Então, começa pelos stories. Em vez de você colocar uma caixinha de perguntas e você colocar a resposta com texto, vira a câmera para você e responde a sua audiência, né? Conta ali para ela o seu dia a dia, mostra o que você está fazendo, tenta fazer com que essa habilidade em se gravar se torne natural. Então, o primeiro passo é fazer. O segundo, se está com medo do feed, porque vai ficar gravado, faz no story. E terceiro, usar as ferramentas que estão disponíveis aí no mercado, como o teleprompter, para te auxiliar a fazer os vídeos. Para as pessoas que estão aqui, né? Não sei se todas me seguem, mas se derem uma olhada no meu perfil, eu uso o teleprompter direto. E não é porque eu estou insegura sobre o que eu quero falar, é porque eu não quero esquecer de nada. E as pessoas às vezes falam assim, não, mas aí eu vou ficar lendo e aí todo mundo, tudo bem, mas você pelo menos vai comunicar tudo aquilo que você pensou em passar para as pessoas, né? Então, não deixa de roteirizar o que você vai falar para você não ser prolixo, para você não esquecer alguma informação, para você não esquecer uma chamada para ação. Então, fazer, treinar nos stories e usar as ferramentas para você poder criar o hábito de fazer essa produção em vídeo. E você não precisa colocar um texto inteiro, né? Se você acha que você vai ficar robotizado, que vai ficar lendo, é possível colocar somente também uma pauta, né? Sim. Quais são os assuntos que você quer tratar para você não esquecer de nada. Porque quando você. E aí é diferente de decorar. Quando você decora, se você esquece um ponto, uma vírgula, uma palavra, você esquece tudo. Agora, quando está escrito ali, você não precisa nem assim ler palavra por palavra, né? Você bate o olho para lembrar e você vai falando para você não esquecer nada. Quando eu vou gravar os vídeos no estúdio, né? Aquele vídeo profissional, aí lá a gente usa. Em casa eu ainda não usei, mas eu já baixei, já vou começar a usar também, porque eu quero começar a fazer mais vídeos, porque eu sei que o engajamento é maior. E as pessoas preferem, né? É um conteúdo mais rápido, é mais leve, você está dirigindo e você está ouvindo, não precisa ficar lendo. E hoje é o que as pessoas mais buscam, vídeos rápidos. Eu tenho até um adendo para você nessa questão do ouvindo, tá? Por mais que você faça um vídeo, que é um tipo de conteúdo que é mais consumido hoje dentro da plataforma do Instagram, por exemplo, não esquecer de legendar. Por quê? Pode ser que eu estou num lugar em que eu não possa ouvir o áudio agora, mas eu quero saber o que você está falando. Eu gosto muito da Renata, quero muito saber o que ela está falando agora no vídeo, mas eu não posso botar um fone ou não posso aumentar o volume. Legenda. Porque aí você dá a opção da pessoa de te consumir de diversas maneiras, seja te escutando, fazendo uma esteira, seja te lendo, porque está no local que ela não consegue ouvir naquele momento. Então, assim, sempre legendar os vídeos. É muito importante. Muito bom. Excelente orientação. E tem uma outra coisa que é a acessibilidade, né? Esse semestre, por exemplo, eu dei aula para uma aluna que é muda e surda.
né? Então, Perfeito. ela, por exemplo, ela fica me acompanhando, né? Mas ela acompanha ali quando está escrito, né? Se tiver só a questão do áudio, ela não vai Ela conseguir não consegue entender, vai acompanhar. ficar tentando ler os lábios, então isso não Sim. é bacana. Então, isso que você falou é bem legal mesmo. E aí, falando mais um pouquinho a respeito dos vídeos, você falou muito relacionado à crença limitante, né? Ah, eu não tô bonita, meu cabelo não tá legal, eu falei uma palavra errada, eu gaguejei. A gente pode errar. Errar faz Pode. parte do processo. Sim. E você vai reduzir os erros praticando, né? Então não tem problema. E às vezes você falou uma palavra errada, você percebeu, você tem vergonha até de corrigir. Você falou errado, você fala de novo. Você fala, Ih, gente, falei Repete. aqui errado, desculpa, aí vai. Né? E aí eu fiz justamente o que a Cíntia falou aqui. No início, eu gravava 1000 vídeos para conseguir postar, né? Tô falando aí 5 anos, né? Quando eu comecei a gravar, comecei a aparecer mais com essa intencionalidade, né? Que foi quando começaram as mentorias, eu gravava muito, né? Meu marido sofria, né? Ele é muito paciente, ele ficava comigo no estúdio horas para poder gravar um videozinho de 1 minuto, 30 segundos, eu ficava horas. Né? Eu falei, não dá, porque eu tô perdendo tempo, isso não é produtivo, né? Isso não é, financeiramente não vale a pena. E aí eu Aham. comecei a fazer justamente o que a Cintia falou: gravar e postar, gravar e postar, gravar e Porque postar. Nem se olhava, você for mexer, nem olhava. já era. Você vai sempre Depois achar algum defeito que você não vai querer corrigir. Depois eu começava a assistir, mas pensando em melhoria contínua. Não era para apagar. É para pensar o que eu posso fazer melhor no próximo. Não existe perfeição. A gente vai poder viver 100 anos e não seremos perfeitos. Você pode fazer mestrado, doutorado, vários cursos, sempre vai ter algo para melhorar. E eu não acho isso ruim. Quando você É, fala assim, tá perfeito, tá ótimo, você se acomoda e você perde mercado. Isso exato. aconteceu com várias empresas. Perdeu mercado porque se Se acomodou, acomodou. né? Fala um pouquinho, assim, que a gente já está chegando no finalzinho, né? Fala um pouquinho como é que as pessoas podem te achar, te acessar. Explica mais um Claro. pouquinho lá da empresa e, claro, fala do curso, que eu tenho certeza que as pessoas se interessaram. Fala como é que vai ser o formato, vai ser remoto, vai ser digital, né? Quanto tempo vai ser, que dia. Então, conta um pouquinho. Claro, claro. Então, a Singular, ela é totalmente voltada, né? A gente tem é uma agência full service, a gente faz site, a gente faz gestão de rede social, a gente faz tráfego pago, enfim, a gente faz de tudo um pouco. É claro que não faço tudo sozinha, tem uma equipe comigo de especialistas, cada um no seu quadrado, né? E eu sou a parte estratégica do negócio, né? O cérebro do negócio sou eu. Então, eu faço todo o planejamento estratégico e eu gostaria de deixar claro para as pessoas a intencionalidade nas redes sociais. Né? A maioria das pessoas chegam e querem conteúdo todo dia, mas só para ter um quadradinho ali postado no Instagram, mas isso não vende. A gente sabe que quando a gente quer se posicionar nas redes sociais, a gente tem uma intenção ali, que é vender, ou gerar autoridade, ou vender mais. A gente sempre tem um objetivo. E para isso, a gente precisa de um conteúdo que converse com quem está acessando ali os nossos canais. Então, o principal carro-chefe da Singular hoje é a produção de conteúdo intencional. Então, a gente ajuda os clientes a roteirizar vídeos, ferramentas para ele conseguir gravar. A gente faz a edição para ele se ele não consegue. Enfim, a gente tem uma série de coisas que a gente ajuda o empreendedor. E, além disso, com a ajuda dos grupos de networking que acabam se tornando seus vendedores, né? Quando você faz parte de diversos grupos, as pessoas estão ali, você está ali para vender o negócio delas e vice-versa, você consegue oferecer uma série de serviços que você sozinha não conseguiria. Então, a gente consegue identificar ali quais são os principais problemas desse empreendedor e a gente busca soluções até fora mesmo do marketing para ajudar. Ah, eu estou com um cliente que eu trago leads para ele, mas não consegue converter. Ah, então vamos fazer uma consultoria de comercial com ele para ver onde é que ele está falhando ali para não conseguir vender, né? Então, a gente também tem esse braço aqui dentro da agência. Então, além de uma agência de marketing, a gente também ajuda os empreendedores a alcançarem os objetivos dele dentro do digital, mesmo que não seja só o digital, né? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto foi o nascimento desse curso, que foi um nascimento bem recente. Fiz uma reunião com um membro do meu grupo
E a gente estava falando sobre a proposta mesmo. Ele falou, tô precisando de alguém para fazer gestão. Nana. Minha maior dificuldade é gravar vídeo. Eu falei, gente, todo mundo fala, né? E aí ele falou assim, cara, uma pessoa uma vez me procurou para me ensinar a fazer vídeo e tal, ia dar uma consultoria online para fazer. Por que você não faz um curso para ensinar as pessoas a gravarem seus próprios vídeos com celular e tudo mais? Eu falei, não tinha pensado nisso, né? Então aí nasceu esse curso. Ele é exclusivo para empreendedores, pessoas que querem ser influenciadores digitais ou que têm o seu próprio negócio e não tem a possibilidade de contratar um time de marketing ali para poder fazer a visibilidade da marca dele. Então vai ser um curso presencial, vai ser no Carioca Office, aqui no Carioca Shopping, né, em Vicente de Carvalho. Ele vai ter 3 horas de duração, vai ser de 9 a meio-dia, vai ter um coffee break ali para o pessoal, uma pausa, e vai ser um curso totalmente mão na massa, né? Vou pedir previamente para as pessoas baixarem alguns aplicativos que a gente vai usar na aula e todo mundo vai fazer vídeo junto. O objetivo é sair de lá pelo menos um vídeo pronto e editado para só jogar no Instagram, né? Então a gente vai usar ferramentas como ChatGPT, CapCut, enfim, ferramentas que a gente usa no nosso dia a dia para essa produção de conteúdo em vídeo, tá? E além disso, a gente vai ter uma participação especial de uma consultora de imagem que vai falar um pouquinho sobre essa questão do posicionamento, né? Eu já participei de várias mentorias, cursos, treinamentos de posicionamento digital. Tem algumas opiniões que eu sou um pouco divergente, né? Eu acho que para você, tem muita gente que coloca que para você aparecer no digital, você tem que estar impecável, né? Não pode estar com o fio do cacho fora do lugar para gravar um vídeo. E tem dias que a gente não está nesse clima, mas a gente precisa produzir o conteúdo e tá tudo bem, né? A única coisa é você estar apresentável, é lógico, né? Não vai aparecer com remela, descabelada, né? Eu acordei aqui, eu tô ali. Não, não tá, gente. Se arruma e vai fazer o vídeo. Não precisa estar perfeito e impecável, mas você tem que estar apresentável. É focar no objetivo, né, Cíntia? Qual é o objetivo? Exatamente. O Eu comecei objetivo a que a pensar pessoa tem ali. justamente dessa forma, e foi isso que mudou a chave. Eu não sou modelo, eu não sou atriz, eu não vendo, eu não sou da área de estética, da área de beleza, não estou vendendo cabelo, não estou vendendo maquiagem, não sou maquiadora, não sou estilista, né? Então, o que eu vendo, o que eu compartilho, o que eu quero que as pessoas tenham noção é sobre o meu conhecimento, sobre as minhas Exatamente. experiências. Então, eu Sim. foco nisso. Se o cabelo tá pro alto, se a maquiagem não tá muito bonita, se hoje não tá muito legal, eu até olho, claro, gente, não tem como. Eu olho e falo, esse cabelo tava horrível. A maquiagem não tava legal. E fiquei com uma cara de lua, mas eu não apago. Por que eu não apago? Porque eu foco no conteúdo. Eu foco Sim. no objetivo. Então, quando você foca, por que eu tô fazendo isso, né? Tem um livro que é Comece pelo Porquê, né? Então, quando você começa a refletir, por que gravar um vídeo? Por que postar isso? Aí você não fica tão preocupada, Sim. né? E as coisas começam a acontecer, começa a converter, vir clientes, aí você fala, vale muito mais a pena gravar o vídeo, postar, né? E ir fazendo o meu do que me preocupar com o outro. A gente tem muito uma Exatamente. preocupação e a questão de ser aceito, né? O que vão falar? As pessoas vão falar, você fazendo ou não fazendo. Então faz porque você vai ter mais resultado, né, Cíntia? Exatamente. A gente tem que começar de algum lugar, né? E é aquilo que a gente falou, não tem perfeição. E o mais importante do que ter um vídeo de, sei lá, 4K super editado, é o que você está comunicando. Porque se você comunicar alguma coisa que não agregue valor para as pessoas, a superprodução é o de menos. O que vale é o que você está comunicando, o seu conteúdo, né? Isso mesmo. Cíntia, adorei o nosso encontro. Com certeza contribuiu muito para as pessoas que passaram por aqui. Então, eu vi Obrigada. alunos, eu vi mentorados, eu vi amigos, pessoas de fora que provavelmente é o seu público. Então, eu Uhum. queria agradecer, primeiro, a sua participação, a sua contribuição e a presença de todos. Dizer que provavelmente semana que vem a gente vai fazer no dia, no horário normal, que é quinta-feira às 19 horas, com uma outra. Na verdade, semana que vem é um mentorado, é um homem.
é o Jorge, que é contador, né? Mas eu vou confirmar direitinho, mas é ele que está na programação. Né? Então, já coloquem na agenda, já compartilhem com quem precisa, empreendedores ou quem quer começar a empreender, ou empresários, né, que estão focados em alavancar os resultados do seu negócio. Para você que ainda não segue a Cíntia, aproveita, vai lá, segue, que ela tem conteúdos valiosos que contribuem aí para a parte do marketing digital da sua empresa. E se você quiser mais informações sobre o curso que ela vai desenvolver, com foco para você destravar, conseguir gravar, e é um curso prático, vai lá, manda o direct e conversa com ela, já para pegar os detalhes, né, Cíntia? Isso, tá. Lá no link da bio eu já coloquei, né, o ingresso, quem quiser saber mais. E se quiser bater um papo, eu estou super à disposição. Perfeito. Gente, mais uma vez, obrigada pela participação. Até a próxima. Fiquem com Deus. Beijo. Tchau, tchau, Cíntia. Tchau. Fica com Deus. Eu também.